dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso canal História Online. Muito bem, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre projeto de pesquisa. O que é e como fazer um projeto de pesquisa na área em História, da nossa disciplina homônima, Projetos de Pesquisa em História, da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sul, da cidade de Morrinhos. Nós começamos na aula passada uma introdução sobre o que é um projeto de pesquisa, para que serve um projeto de pesquisa, quais são as partes principais de um projeto de pesquisa do ponto de vista geral, né? Não existe um padrão, não existe uma norma, cada programa ou processo seletivo de pós-graduação, ou universidade, ou curso, pede um projeto de pesquisa com partes diferentes, mas existe um geral que normalmente se repete, que é comum, né? Algumas partes principais que normalmente é preciso ter em um projeto de pesquisa. Nós discutimos isso na aula passada, e para você que não viu a aula, você que está acompanhando o canal, ou você que é meu aluno que ainda não assistiu a aula, eu recomendo que veja primeiro, ok? Nós vamos fazer uma série de aulas sobre como fazer o projeto de pesquisa. No caso dos meus alunos da UERJ, nós vamos trabalhar com orientações, eu vou estar orientando cada um de vocês, como a gente combinou, pessoalmente, cada projeto de pesquisa, mas para você que está acompanhando o canal, nós vamos gravar e disponibilizar aqui no canal uma série de aulas especificando cada uma das partes do projeto de pesquisa, ok? Então, na aula passada nós fizemos uma introdução geral sobre o que é o projeto de pesquisa, para que serve, como funciona o projeto de pesquisa, e nessa aula de hoje nós vamos discutir dois capítulos, os dois primeiros capítulos de um projeto de pesquisa. Vamos discutir, entender o que é e como fazer esses dois primeiros capítulos, especificamente a delimitação do tema e a justificativa. Dois capítulos primeiros e principais também de um projeto de pesquisa, que praticamente todo projeto de pesquisa, em qualquer lugar que se faça um projeto de pesquisa, especialmente na área de ciências humanas e de história, sobre o qual eu falo com mais propriedade, são exigidos. Ok? Então vamos começar, sem mais delongas, para entender o que é uma delimitação do tema, o que é uma justificativa de um projeto de pesquisa na área de história. Ok? Chamo vocês então para a gente começar vendo os slides que eu preparei. Mais uma vez, é importante a gente referenciar, né, toda essa discussão está sendo baseada no livro Projeto de Pesquisa em História, do professor José da Assunção Barros, editado e publicado pela editora Vozes, no ano de 2007. Nós já estamos aqui, então, ao longo, né, somando a primeira com a segunda aula, nas partes do projeto de pesquisa, e especificamente nós trabalhamos agora a delimitação do tema, ok? Primeiramente, o que é a delimitação do tema ou introdução? Uma explicação que é importante. Nem todo projeto ou nem toda instituição pede um capítulo especificamente chamado delimitação do tema, tá? Mas quando não se pede um capítulo chamado delimitação do tema, se pede introdução ou apresentação, tá? Então esse primeiro capítulo, essa abertura do projeto de pesquisa é a mesma coisa da delimitação do tema. Tem que conter, obrigatoriamente, é importante que contenha esses elementos que a gente está discutindo aqui, tá bom? Então é o primeiro capítulo de um projeto de pesquisa, onde expõe-se de forma sucinta a proposta de pesquisa, ou seja, tema, recorte, objeto, problemática e fontes. Então, são elementos fundamentais que tem que ter em qualquer projeto de pesquisa e tem que ter especialmente aqui, na abertura do seu projeto de pesquisa, nesse primeiro capítulo que muitas vezes é chamado de introdução, apresentação ou delimitação do tema. Tá? Então, tem que ter um tema, tem que estar explícito nesse momento, já na apresentação do seu projeto, qual é o seu tema de pesquisa, qual é o seu recorte de pesquisa, qual é o seu objeto de pesquisa, principalmente qual é a sua problemática de pesquisa e quais são as suas fontes, tá bom? Esses 5 elementos precisam conter, e a gente vai explicar aqui agora, eu vou explicar para vocês o que é cada um desses elementos, tá?
Então, é a apresentação geral do seu projeto, seu cartão de visita. Vejam, um projeto de pesquisa que tem uma boa delimitação do tema, que tem uma boa introdução, ele expõe diretamente já para a banca ou para o orientador que você está pleiteando, que te oriente no TC, ou no mestrado ou no doutorado, já apresenta o seu projeto para ele. Se a introdução, se a delimitação do tema for mal feita, você de cara já vai ser mal visto. Dificilmente o orientador ou a banca, talvez por obrigação, vai ler o resto do projeto, mas um orientador possivelmente já descarte um projeto, a possibilidade de orientação de um projeto, se ele, na delimitação do tema, já perceber que o autor do projeto minimamente não sabe qual é o seu objeto de pesquisa, qual é o seu tema de pesquisa, se não tem um recorte, se não tem uma apresentação clara de problemática, se não tem fontes. Portanto, ali é o seu cartão de visita. Tá? Esse capítulo ele é importante porque ele vai apresentar elementos fundamentais e ele vai ser o cartão de visita, ele vai ser a capa, digamos assim, sobre a qual vai se revestir o seu projeto e que vai chamar ou não a atenção de uma determinada banca, de um determinado orientador. Tá bom? Por outro lado, então, quando esse capítulo é bem feito, ele é bem construído, o seu orientador, ou o seu possível orientador, ou a banca, enfim, a instituição para a qual você está enviando esse projeto de pesquisa, já vai ver com muito melhores olhos o seu projeto, né? Já começa a leitura do seu projeto, já entra nos demais capítulos com uma boa impressão sobre o seu projeto. Okay? Mais do que o título, mais do que a capa, a delimitação do tema é o seu cartão de visita. A delimitação do tema é composta, então, por três questões, três coisas fundamentais que precisa conter. Um recorte espacial, um recorte temporal e uma problemática. Tá? Eu vou explicar para vocês, então, direitinho o que é cada uma dessas coisas. Mas antes da gente começar, antes de falar sobre como construir a delimitação do tema, eu quero falar um pouquinho sobre como escolher um tema. Algumas questões importantes, alguns pontos importantes para você que ainda não decidiu qual o tema de pesquisa, qual o objeto, para você que não chegou com essa escolha já pronta na hora de construir o seu projeto, na hora de escrever o seu projeto. Antes de começar a escrever o projeto, você precisa ter claro qual é o seu tema de pesquisa, qual é o seu objeto de pesquisa, qual é o seu problema, etc, etc, etc. Okay? Então vamos começar aqui pensando como escolher, né? Escolher um tema, como escolher um bom tema de pesquisa. Bom, a primeira coisa importante, deve-se levar em consideração o gosto do autor pela opção escolhida. Pessoal, é terrível você passar 2 anos no mestrado, passar um ano inteiro, normalmente, né, fazendo um TC de graduação, ou 4 anos no doutorado, pesquisando alguma coisa que não te traz tesão, alguma coisa que não te traz gosto, alguma coisa que não te dá prazer em pesquisar. Tá? Então, muitas vezes, alguns alunos são levados pelo gosto dos orientadores ou por decisões que facilitem a sua vida. Né? Aquilo que é mais fácil de pesquisar, aquilo que é mais rápido, enfim, né? Escolha é escolha e cada um pode fazer a escolha de acordo com o seu livre-arbítrio. Todavia, eu chamo atenção para a dificuldade que trabalhar numa pesquisa, trabalhar num tema de pesquisa, trabalhar com fontes com as quais você não tem nenhum tipo de prazer, ou de alegria, ou, enfim, sensação de prazer mesmo, que te faça, de fato, mergulhar naquilo com vontade. Tá? Então, é interessante, tá? É importante que se escolha um tema que você goste. Né? Se você gosta de mídia, se você gosta de religião, se você gosta de documentos antigos, se você gosta de história antiga, se você gosta, enfim, né, de qualquer tipo de tema que te chame a atenção, que te desperta prazer, que te desperta curiosidade, aí já é um bom caminho para você começar, ok? Então deve-se levar em consideração também a relevância do tema escolhido para si e para a comunidade em geral, seja ela social ou acadêmica. Daqui a pouco na justificativa a gente vai falar sobre a questão da relevância. Né? Mas, por outro lado, é importante que o tema que você escolha seja minimamente relevante. Né? Não necessariamente relevante do ponto de vista social, econômico, cultural, mas pode ser relevante puramente acadêmico. Né? Uma relevância puramente acadêmica, ciência pela ciência. Mas ele tem que ter uma relevância que se justifique, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? Deve-se levar em consideração também a viabilidade do projeto a ser executado. Existirá fontes de documentação disponível? E se existir, eu terei acesso a elas
O tema proposto exige a leitura em língua estrangeira que eu não domino. Portanto, vejam, pessoal, outro aspecto importante, que também a gente vai aprofundar daqui a pouco quando estiver falando da justificativa, é você já pensar de antemão, antes de decidir o tema, se é um tema viável. Tá? Ou seja, existem fontes com as quais trabalhar, né? Ou se existem essas fontes estão disponíveis para você, né? Ou você tem que se deslocar até o Egito Antigo para poder conseguir as fontes das quais você precisa para executar sua pesquisa. O Egito Antigo é ótimo, né? Ao Egito, né? Se você tem que se deslocar tanto e não tem condições financeiras para isso, o seu projeto não é execuível, né? Então não tem como executar o seu projeto, ele não é viável. Ou então, se as suas fontes estão em alemão, se as suas fontes estão em latim, você não domina essa língua, não existe tradução para o português, esquece. Okay? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também, na justificativa, mas para escolher o tema, você já precisa saber de antemão se o seu tema é viável. Tá? Para isso, pessoal, eu recomendo conversar com os possíveis orientadores. Conversar com professores, conversar com pessoas que têm experiência de produção acadêmica, de pesquisa na área, porque essas pessoas têm um pouco mais de facilidade de saber sobre a viabilidade de uma determinada pesquisa ou não. Ok? O que deve se levar em consideração também? Deve-se levar em consideração a originalidade da pesquisa. Né? Nenhum tema é 100% original, isso ponto. Tá? Então, é importante que o seu tema tenha algum tipo de originalidade. Mas é óbvio que não se busca, não se pretende que o seu tema seja 100% original. Portanto, que ninguém tenha produzido nada em nenhum momento sobre aquilo. Existe? Pode existir, mas é muito difícil a gente achar na academia um tema que seja 100% original. Se você achou, ótimo, prove isso. Mostre isso por meio do seu projeto de pesquisa. Tá? Então, nenhum tema é 100% original, mas o pesquisador deve inovar em algum aspecto, seja nas fontes, nas hipóteses, na metodologia, na aporte teórico, etc., pois não faz sentido repetir exatamente o que outra pessoa já o fez. Então, se o seu tema não é totalmente original, em que você vai inovar? Em que o seu projeto vai ser diferente de pesquisas já realizadas? Tá? Tudo isso a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, falando na justificativa. Tá? Mas tudo isso também são questões que, por mais que você tenha que mostrar isso na justificativa, que é o capítulo específico, antes de fazer a justificativa, antes de conceber, de escrever a delimitação do tema, é importante ter isso em mente. Okay? Deve-se levar em consideração a especificidade do tema. Um tema demasiado amplo é inviável para a pesquisa. Quanto mais específico e recortado for o tema, mais viável, mais aprofundado este será. Outra coisa importante, não adianta você chegar e dizer, bom, eu quero pesquisar a Igreja Católica, como eu fiz. Fiz com a professora Renata Cristina do Nascimento, né, lá da UEG de Anápolis, na minha graduação. Primeiro ou segundo ano de faculdade, cheguei nela e falei, professor, você me orienta? Oriento, tal. O que você quer pesquisar? Eu quero pesquisar a história da Igreja Católica. Ah, tá, mas o quê? Não, a história toda da Igreja Católica. Qual a chance, né? Imagina, é impossível, né? Quanto mais específico você for sobre um tema, quanto mais você recortar, como a gente vai falar daqui a pouquinho, em seguida sobre recorte, mais execuível, mais viável é a sua pesquisa. Tá? Uma pesquisa ampla demais, ela já morre ali. Né? Se o seu projeto não consegue recortar bem o seu tema de pesquisa, seu projeto é natimorto. Ok? Então vamos lá, da sequência. Então, a escolha do tema ela é feita com base em critérios técnicos e critérios subjetivos, de gosto, como eu disse para vocês. Agora, uma vez que você escolheu o tema, o assunto em geral, como eu disse, é preciso recortar. Okay? É preciso delimitar, daí o título dessa sessão, delimitar o seu tema de modo a provar, e aí, claro, você vai delimitar aqui na delimitação do tema e provar, argumentar na justificativa logo em seguida, por isso que é um capítulo complementando o outro, como a gente vai ver ao longo dessas aulas, ok? Então tá, recortando o tema, é preciso não confundir tema com assunto ou campo, tá? Então olha só, o que eu sugiro para vocês na escolha do tema e o recorte do tema? É justamente esse processo de afunilamento, ok? Por exemplo, a primeira coisa que você escolhe é o assunto, a área em geral que você quer pesquisar. Vou pegar o meu caso para exemplificar de maneira mais simples, tá? Qual que é o assunto ou a área geral da minha pesquisa? Religião. Eu pesquiso religião, ponto.
Religião por si só já é o meu tema de pesquisa? Não. Esse é um assunto, ou do ponto de vista acadêmico, é uma área do conhecimento. A religião é um campo de pesquisa, é uma área, é um assunto, mas de modo algum é um tema de pesquisa, ou é objeto, enfim, eu não posso fazer um projeto e falar, não, eu vou pesquisar a religião. O que da religião você vai pesquisar? Ou você pretende fazer um escalhamaço, um compêndio sobre a religião universal? Impossível, pelo menos em nível de graduação e pós-graduação, talvez nem no trabalho da vida inteira é possível hoje em dia se fazer algo assim. Uma breve história da humanidade, não dá para fazer. Tá? Então, a primeira coisa, escolha qual o tema, qual o assunto geral. Do assunto geral, recorte o tema de pesquisa. Então, de religião, eu escolhi estudar a Igreja Católica ou o catolicismo. Tá? Então, o catolicismo é o meu tema de pesquisa. Eu estudo o catolicismo em geral, né? Com foco na Igreja Católica, mas o catolicismo. Então, do assunto ou do campo, eu escolhi o tema. Do tema, eu vou escolher o objeto. Tá? Então, eu estudo religião, especificamente o catolicismo, e especificamente do catolicismo eu estudo a Congregação do Santíssimo Senhor Redentor, os redentoristas. Olha só, agora eu já tenho um objeto de pesquisa. Eu tinha um assunto, um campo, eu escolhi um tema, o catolicismo, desse tema eu escolhi um objeto, aquilo que de fato eu vou pesquisar. Tá? Aquilo onde eu vou apontar as minhas lentes a fim de ver mais de perto, de pesquisar, de examinar. Então eu pesquiso a Congregação do Santíssimo Senhor Redentor, os redentoristas. Okay? Esse é o meu objeto de pesquisa. Uma vez que você escolheu o objeto de pesquisa, agora você vai escolher o problema de pesquisa. A pergunta é, beleza, você pesquisa os redentoristas, mas o que você quer saber sobre os redentoristas? O que você não sabe, o que a academia não sabe, o que a sociedade não sabe, que você deseja investigar, que você deseja pesquisar sobre os redentoristas. Então agora eu vou escolher a pergunta de pesquisa, o problema de pesquisa, ok? Então olha só, todo recorte temático deve ser seguido de uma problemática. Problemática e problema de pesquisa é a mesma coisa, tá? O problema de pesquisa deve vir preferencialmente em sentido interrogativo, mas note-se, o sentido é interrogativo, que não significa que deve haver necessariamente uma interrogação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? A gente vai trabalhar, vou mostrar para vocês um exemplo, disponibilizar inclusive esse exemplo tanto no canal quanto para você que é meu aluno, para entender a construção do problema de pesquisa ou da problemática. Então, problemática ou problema de pesquisa é uma pergunta de pesquisa. É a pergunta que será respondida por meio da pesquisa. Você pesquisa para quê? Para responder a uma pergunta, a um questionamento. Tá? É esse o questionamento que você vai fazer já na introdução, na delimitação do tema e que vai conduzir o restante do projeto. Ok? Então, olha só. O problema de pesquisa é a espinha dorsal do projeto e da pesquisa em si. Se ele não estiver claro, todo o projeto e, consequentemente, a própria pesquisa estarão comprometidos. Então, como eu disse, a espinha dorsal é o problema de pesquisa. Todos os capítulos do projeto de pesquisa estão diretamente ligados, dependem diretamente do problema de pesquisa, da pergunta de pesquisa, da problemática. Okay? Então, se a sua problemática, se o seu problema de pesquisa, se a sua pergunta de pesquisa não está clara nem para você, tudo está comprometido, o projeto e a pesquisa. Sem problema de pesquisa, não há projeto. Sem projeto, não há pesquisa. Sem pesquisa, não há história. Okay? Eu, por exemplo, utilizo aqui como frase elucidativa a frase de Charles Aznavour, né, um dos historiadores mais importantes da chamada escola metódica francesa ali no século XIX. Naquele momento dizia, né, sem documento não há história, portanto, sem fontes, e naquela época, no século XIX, um período que nós chamamos grosso modo de historicismo, acreditava-se que sem documento, especialmente documentos oficiais, é impossível fazer história. Não dá para fazer história só com achismos ou com fontes, com documentos que não são os documentos oficiais confiáveis. Isso foi tudo problematizado depois, para você que fez um curso de história, que está fazendo, provavelmente já ouviu falar disso, foi problematizado pela escola dos Annales, né, a partir de 1929, com Marc Bloch e Lucien Febvre. Daí uma frase clássica de Lucien Febvre, parafraseando Aznavour e trocando, né, invertendo. Se Aznavour dizia que sem documento não é história, e Lucien Febvre dizia que sem problema não é história. E daí para frente, né, até os dias de hoje é isso. Se você não tem um problema de pesquisa, você não tem história. Por que não tem história? Porque sem problema não tem projeto, sem projeto não tem pesquisa, sem pesquisa não tem história. Tá bom? Espero que esteja claro. É preciso então formular uma pergunta. O que você quer saber sobre esse objeto que você recortou, que você selecionou? Ok?
Então, o tema não precisa ter uma única problemática. Ele pode se compor de um conjunto de problemáticas e indagações. Mas atenção, quanto maior o número de problemáticas e indagações, mais trabalhosa será a pesquisa, pois ela tem que, ao final, responder todas as indagações suscitadas. Em outras palavras, o problema é a pergunta que a pesquisa responderá. Então, olha só, é importante. A sua pesquisa tem só uma pergunta, né? Tem só um problema de pesquisa, pode ser só um, que é mais recomendável, mas pode ser vários. A questão é, se você se propõe numa pesquisa a fazer uma determinada pergunta de pesquisa, portanto, um problema de pesquisa, né? A sua problemática é essa, a sua pesquisa tem que responder essa problemática. Tanto que a gente vai ver nas próximas aulas, que o capítulo objetivos tem objetivo central, objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral tem que ser necessariamente responder ao problema de pesquisa. Se você tem uma pergunta de pesquisa, qual que é o seu objetivo principal na pesquisa? Responder a essa pergunta. Okay? A sua pesquisa existe para responder a pergunta de pesquisa. Então, se você tem 5 problemas de pesquisa, se você tem 5 perguntas de pesquisa, a sua pesquisa tem que responder a 5. E quanto mais amplo, portanto, o número, e aí, consequentemente, a amplitude da própria problemática de pesquisa, mais amplo vai ser a sua pesquisa e mais difícil vai ser de ser executada. Então, eu recomendo, pessoal, um problema de pesquisa. Tá? Escolha uma questão central. Você pode até fazer outras questões secundárias que você vai respondendo com objetivos específicos e secundários da pesquisa, mas escolha uma pergunta de pesquisa sobre a qual, ou em torno da qual, girará todo o seu projeto, girará toda a sua pesquisa. Ok? Então, muito bem. Isso você fez o recorte do tema. Então, você recortou de um assunto ou um campo, você recortou para um tema, recortou para um objeto, agora você chegou a um problema de pesquisa, chegou a uma pergunta de pesquisa. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo recorte que você vai ter que fazer? Recorte cronoespacial. O que é isso? Vamos ver. A escolha de um recorte temporal não deve se basear senão no problema de pesquisa. Por isso, recomenda-se primeiramente delimitar o problema e então um recorte temporal e espacial. Então, olha só, uma vez que você recortou o seu tema de pesquisa, agora está na hora de você fazer um recorte cronoespacial. Não dá para você pesquisar, por exemplo, no meu caso, né? Não daria para eu pesquisar a congregação redentorista como um todo, né? Desde lá de 1732 até o padre Robson de Oliveira aqui no Santuário da Trindade, né? Não dá para fazer isso. Né? Por quê? Porque é muito tempo, é muita informação, é muita pesquisa, né? Mas então eu preciso fazer um recorte? Tem, tá? Eu vou fazer um recorte espacial, portanto eu vou pesquisar esse objeto num determinado lugar do espaço, e também um recorte cronológico, portanto eu vou pesquisar de tal ano a tal ano, de tal época a tal época, ok? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não consigo sequer ter um problema de pesquisa. Ou se eu fizer um problema de pesquisa, formular uma pergunta de pesquisa que abranja toda a história dos redentoristas, a minha pesquisa é inexequível, a minha pesquisa não é viável, ok? Então é necessário fazer esse tipo de recorte. Eu vou falar de uma exceção daqui a pouquinho, um tipo de exceção, mas em geral tem que ter recorte cronoespacial, portanto recorte no tempo e recorte no espaço, ok? Dessa forma, o recorte espacial deve ser feito a partir do problema e não se basear somente em um recorte político-administrativo. Então, olha só, como é que então, Robson, eu vou fazer para recortar? Quais são os critérios que eu vou utilizar para fazer o meu recorte no tempo e no espaço? Um critério, o problema de pesquisa. Okay? É a sua pergunta de pesquisa que vai dizer para você se o seu objeto vai ser recortado, né, cronoespacialmente de tal ano a tal ano ou de tal lugar. Olha só, por exemplo, na minha tese de doutorado, o problema central da minha pesquisa era de que maneira os redentoristas elaboraram a ideia de progresso, de atraso e de modernidade em Goiás, no início do século XX. Então, olha só, os redentoristas aqui no estado de Goiás foram promotores, os principais promotores do progresso tecnológico, principalmente, e material da região, especialmente de Campinas, né, onde hoje é a cidade de Goiânia. Então, no início do século XX, foram eles que trouxeram a luz elétrica para lá, a bicicleta, a motocicleta, o carro, enfim, modernização técnica nas lavouras,
saneamento básico, cinema, etc, etc, etc. Então, eles trouxeram uma série de inovações técnicas e de progresso técnico que, nas palavras dele, nas próprias fontes, eles classificam dessa maneira. Mas a Igreja Católica, nesse momento, ali do começo do século XX, quando eles fazem isso, ela vinha de uma postura, desde o século XIX, abertamente antimoderna, né? Antiprogressista. Portanto, progressista no termo de progresso, não de progressista social, tá? Isso é até hoje, fora a teologia de libertação. Mas então, a questão é que eu coloquei no meu programa de pesquisa. Eu quero entender, tá, qual é a visão de progresso de fato e de modernidade, se eles são absolutamente conservadores, mas promovem o progresso. Né? Que visão é essa? Para eu entender essa visão, não dá para eu pesquisar a ordem redentorista, a congregação redentorista de 1732, quando é criada por Santo Afonso de Ligório, até os dias de hoje. Eu não posso fazer isso. Até porque o meu problema de pesquisa fala especificamente dali, daquele momento específico do século XX. Portanto, eu fiz o recorte em 1894, quando eles chegam em Goiás, até 1930, tá? Que é justamente quando começa o processo de modernização mais amplo em Goiás por meio da Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas. Né? Então, o meu recorte ele foi feito com base em um critério específico, ou problema de pesquisa. E depois eu preciso justificar esse recorte no capítulo da justificativa. Ok? Então vamos lá. Nesse sentido, se houver mais de um problema de pesquisa a ser pesquisado, os mesmos devem estar contidos ou serem respondidos dentro do mesmo espaço cronoespacial. Então, se você prefere falar, não, Robson, eu quero fazer 3 perguntas de pesquisa centrais. Eu quero uma problemática que contém 3 questões. Beleza, não tem problema. Mas essas 3 questões têm que estar restritas em um mesmo espaço de lugar e de tempo. Tá? Então, percebam que você não pode se contradizer. Colocar um recorte cronoespacial que não esteja diretamente relacionado com o problema de pesquisa ou que abranja todos os problemas de pesquisa que você elencou na delimitação do tema. Percebe quanto é complexo esse capítulo? Parece simples, e é simples na sua composição de quantidade de laudas, etc., mas ele é complexo no sentido de que ele tem que ter elementos muito claros para que a sua pesquisa não fique vaga já do início. Ok? Por fim, recortando a fonte. Tá? Então, ocorre por razões de execuibilidade do projeto, ou seja, é necessário limitarmos as nossas fontes, que vamos pesquisar de acordo com a natureza da nossa pesquisa. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você, por exemplo, eu vou pesquisar os redentoristas em Goiás, no início do século XX, etc. Eu tenho condições de pegar todas as fontes disponíveis sobre o assunto, tudo. Absolutamente tudo que foi produzido materialmente, de informação, etc., memória, fontes orais, fotografias, etc., e analisar tudo numa pesquisa? Não, é impossível. Tá? Seria impossível fazer isso numa tese de doutorado, que dirá um trabalho de monografia ou numa dissertação de mestrado, num artigo científico, etc. Não dá para fazer. Tá? Então é preciso escolher quais fontes você vai utilizar. Peraí, professor, com base em qual critério eu vou escolher qual fonte que eu vou utilizar? O problema de pesquisa. Tá? É o seu problema de pesquisa que vai dizer se você vai utilizar essa ou aquela fonte. Se o meu problema de pesquisa era sobre a modernização técnica, tecnológica, mas o ponto de vista deles, a compreensão deles, dos atores, dos editores sobre isso, não adiantava pegar a fotografia, a memória, a música, enfim, qualquer outro tipo de fonte que eu encontrasse. Eu precisava dos relatos deles, eu precisava das impressões deles, impressas no jornal Santuário da Trindade, nas cartas que eles escreveram entre si. Foi a minha fonte de pesquisa principal. Okay? Então, é preciso recortar, escolher qual tipo de fonte você vai utilizar. Uma dica interessante e uma forma de recortar a fonte é a serialização. A serialização constitui um recorte no qual o pesquisador escolhe uma dada sequência de fatos, dados ou fontes homogêneas que lhe permitem designar algum tipo de resposta ao seu problema. Por exemplo, mangás. Né? A pesquisadora escolheu uma série de mangás dentro de um conjunto geral que existia, ou exemplo 2, seriados de TV. Então percebam, pessoal, olha, esse exemplo é muito interessante. Eu tive uma orientanda, a Mara Diene, aqui eu mando um abraço caso esteja assistindo essa aula, orientanda de TC aqui na UEG. Ela estudou os mangás do Naruto Shippuden, né? aquele anime que veio de um mangá japonês. A primeira coisa que ela teve que fazer foi escolher quais os mangás, quais as edições
que ela iria trabalhar. Porque é muito grande a quantidade de mangás que ela teria que pesquisar para um trabalho de TC, ela não conseguiria dar conta de tudo naquele momento da pesquisa. O problema de pesquisa dela na época foi analisar a noção de chakra, né, a doutrina, a ideia dos chakras, vindo das religiões orientais e apropriada e adaptada ao mangá. Então ela pegou um recorte específico do treinamento do Naruto, etc., em que se desenvolvia diálogo sobre os chakras, para poder desenvolver a sua pesquisa de TC. Portanto, o que disse para ela, o critério que ela utilizou para dizer, olha, essa edição foi justamente o problema de pesquisa. E assim com qualquer revista de quadrinhos, com livros, com fontes seriadas, portanto, que tem um conjunto, uma série que se prolonga numa determinada linha do tempo sobre um determinado assunto. Okay? Revistas, jornais, edições de jornais, etc. Outro exemplo interessante é a série de TV. Né? Então, por exemplo, eu me lembro de um aluno que pesquisou aqui na UEG, que eu orientei o projeto, e depois ele acabou executando a pesquisa com outro professor, sobre a série Supernatural, que eu, inclusive, adoro. Né? E ia analisar a representação do diabo na série Supernatural. Olha, a série Supernatural são 23 episódios por temporada e são 15 temporadas. Não dá para pesquisar isso tudo. Né? Num TC é inviável. Né? Pode ser viável numa dissertação, numa tese de doutorado, que você consiga ter mais tempo para pesquisa. Então nós recortamos da primeira à quarta temporada, que é quando acontece ali o apocalipse. Né? Depois a figura do demônio vai ganhando outras dimensões. Mas ali, até a ideia do apocalipse, a gente pesquisou. Então nós fizemos um recorte das fontes. Ok? Ficou claro? Então é preciso também pensar nesse recorte das fontes. Tudo isso, pessoal, tem que estar presente na sua delimitação do tema. Tá? E eu quero mostrar para vocês, para ficar um pouco mais claro, um exemplo interessante de delimitação do tema, que pelo menos foi o do meu próprio projeto que eu utilizei para ingressar no programa de doutorado em História da UF. Tá? Então, olha só, eu quero mostrar para vocês como fazer uma delimitação do tema. Então, olha só, especificamente nesse projeto da UF, não tinha o capítulo de delimitação do tema, tinha introdução. Como eu disse para vocês, é na introdução que a gente desenvolve a delimitação do tema. E tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Então vejam, aqui eu deixei marcado para mostrar para vocês. Eu vou ler, né, é pequeno, são uma lauda e meia de delimitação do tema, então, mais uma vez, não precisa ser grande, tá? A delimitação do tema pode ser curtinha, desde que tenha todos esses elementos. Então eu vou ler com vocês para ir mostrando onde que eu vou apresentando cada um desses elementos que eu trouxe na aula de hoje. Então vejam só. Quando se vincula discursos progressistas a ordens religiosas advindos do ultramontanismo, como o caso dos redentoristas em Goiás, então olha só, já redentoristas em Goiás, já fiz uma indicação aqui, já do meu objeto, uma indicação do meu objeto e do meu recorte. Um suposto paradoxo, então aqui eu já estou fazendo uma indicação de problemática, emerge, cujo ângulo corresponde à incompatibilidade entre o catolicismo e o discurso da modernidade e progresso. Todavia, então quando eu falo isso, todavia, eu já estou indicando aqui mais uma vez problema de pesquisa, né? Já estou mostrando uma problemática para chegar à questão de pesquisa de fato. Então, todavia, ao analisarmos os discursos religiosos redentoristas, frutos de uma experiência de variação temporal bastante singular, tal incompatibilidade tende a ser, no mínimo, repensada, de modo que a singularidade histórica, mais uma vez, parece revelar-se as tendências generalizantes que as interpretações estruturais comumente atribuem a processos que transcendem indivíduos. Então, olha só, eu começo no primeiro parágrafo dizendo que normalmente existe um paradoxo quando você fala que discursos progressistas, né, advindo de ordens religiosas que vêm do ultramontanismo, que é esse movimento católico de antimodernidade no século XIX, quando você vincula essas ordens, esses discursos, a igreja advinda do ultramontanismo, tem um paradoxo aí. Que paradoxo é esse? É incompatível, né, catolicismo com esse discurso de modernidade e progresso nesse momento. Então eu já estou falando que tem um paradoxo aí. Só que quando a gente analisa o caso dos redentoristas, a gente está falando justamente de uma ordem, né, religiosa ou uma congregação religiosa, no caso dos redentoristas, que advém do ultramontanismo, mas que tem esse discurso. Então percebe que aqui eu já estou colocando um problema, a minha problemática, eu estou construindo a minha problemática, ainda não tem uma questão de pesquisa,
mas a problemática está sendo construída, tá? E continua indicando a problemática, olha só. Embora comumente despercebido, a presença de religiosos europeus alemães em Goiás, em boa parte do tempo transitando entre as casas goiana e paulista, acentuou, seja na imprensa escrita, seja no próprio discurso religioso, as disparidades entre uma Europa industrial, um estado de São Paulo em marcha de industrialização e progresso, e um estado de Goiás ainda ruralizado e comumente vinculado às imagens de atraso e decadência. Continuo com indicação de problemática. Tais disparidades, ao que nos parece, se deram tanto do ponto de vista espacial quanto temporal, causando nos agentes históricos em questão o que acreditamos ser uma espécie de alteridade temporal, fruto de um conjunto de experiências distintas quanto ao desenvolvimento político, econômico e social, o que se chamou de progresso em diferentes localidades, Alemanha, São Paulo e Goiás. Tais experiências, segundo queremos crer, baseando-nos em Koselleck, daqui eu já faço uma indicação, inclusive, do meu fundamento teórico, geraram também um conjunto de expectativas singulares, a partir das quais uma elaboração específica da ideia de progresso foi possível para o estado de Goiás, expressa seja nas linhas do Jornal Santuário da Trindade, já estou falando de uma das minhas fontes, que eu estou fazendo indicação de fonte, indicação, né? Estou começando a mostrar minhas fontes, Jornal Santuário da Trindade, seja nas crônicas, nas cartas e demais registros deixados pelas primeiras gerações de missionários redentoristas que atuaram em Goiás. Então, olha só, pessoal, até aqui o que eu fiz foi uma introdução mesmo, tá? Eu não apresentei a minha proposta ainda, eu não falei quais são os meus objetivos, eu não indiquei o meu problema de pesquisa, mas eu fiz uma introdução. Eu falei do meu tema em geral, tá? Do meu tema ligado já ao meu objeto de pesquisa. Então, eu fiz indicações da problemática, ou seja, os paradoxos, as contradições, etc., etc., para chegar na proposta de pesquisa. É importante fazer isso, né? Na delimitação do tema, você não ir direto já na proposta de pesquisa. É uma possibilidade, mas eu acho mais interessante quando você faz uma introdução, já preparando o seu leitor, dando subsídios para o seu leitor, entender qual é a sua proposta. Okay? E aí eu chego aqui nesse parágrafo expondo a minha proposta de pesquisa de fato. Olha só, aqui é a delimitação do tema. Então, olha só, em face disso, dessa introdução que eu apresentei, o presente projeto de pesquisa tem como proposta, então aqui eu estou apresentando de fato a proposta, uma análise dos elementos relacionados à ideia de progresso, atraso e modernidade, que eu já estou falando dos meus conceitos centrais, expressos nos registros escritos das primeiras gerações de missionários redentoristas em Goiás. Então, qual é o meu objeto de pesquisa? Estou dizendo aqui, primeiras gerações de missionários redentoristas em Goiás. Qual é o meu recorte espacial? Redentoristas. Qual é o meu recorte espacial? Em Goiás. Okay? Entre os anos de 1894, olha o meu recorte temporal já aparecendo aqui, ano de chegada da congregação no Estado, e 1930, década que acreditamos ter havido uma mudança significativa na visão goiana de progresso e modernidade, fruto da Revolução de 30 e da marcha para o oeste de Getúlio Vargas. Então, fiz uma pequena justificativa, né, do meu recorte, pode ser feita aqui, mas pode ser feita também, tem que ser feita na justificativa eu aprofundei, como a gente vai ver mais para frente, de modo que percebamos em que medida, olha só, aqui o meu problema de pesquisa, olha só, não está em forma de pergunta, mas de indagação. Então, de modo que percebamos em que medida houve uma elaboração singular de progresso e o atraso de Goiás por parte de tais agentes históricos e em que medida tal elaboração é fruto tanto de suas experiências quanto de expectativas singulares, fruto de seu trânsito cronoespacial entre Alemanha, São Paulo e Goiás. Esse é meu problema de pesquisa. Okay? Aqui eu tenho duas perguntas em uma só. Percebam que por mais que sejam duas indagações, é uma questão só. Em que medida houve uma elaboração singular e se essa elaboração singular é fruto tanto de suas experiências quanto expectativas. Tá? Então, é uma questão que se divide em duas e que tem que ser respondida as duas, foram, no caso, pela minha tese de doutorado. Okay? Então, para tanto, aí que eu vou apresentar as fontes, dispomos de todas as edições do Jornal Santuário da Trindade, editado pelos missionários redentoristas entre 1922 e 1931. Por que eu coloquei aqui que é entre 22 e 31? Porque se eu colocasse todas as edições do Jornal Santuário da Trindade, o meu leitor poderia olhar e falar assim, mas peraí, se esse jornal tivesse sido editado por 100 anos, o cara vai pesquisar aí uma edição
mensal, quinzenal de 100 anos. Não. Então, para mostrar já a viabilidade do meu projeto, eu digo, ó, são todas as edições, mas essas edições se limitam a 1922 e 1931. Ok? As crônicas diárias da comunidade redentorista em Goiás, desde sua fundação em 1894 até o fim do meu recorte, portanto, 1930, cartas enviadas e recebidas pelos missionários entre Gars, Alemanha, São Paulo e Goiás, desde a fundação da vice-província brasileira, dentre as documentações, como anotações das missões, pregações, homilias, etc., além de jornais que circularam em Goiás entre o final do século XIX e 1930. Então, olha só, esse conjunto de fontes eu estou pegando tudo. Não, eu estou pegando essas e essas fontes. Isso é uma tese de doutorado, tá? Uma dissertação de mestrado, um projeto de mestrado, essa quantidade de fontes estaria exagerada. Num TC, então, seria impossível. Eu diria no TC, ó, pega só uma dessas fontes, pega só as crônicas, pega só o jornal, pega só isso, etc. Mas na tese de doutorado eu até preciso me fundamentar melhor, então tem que ser mais amplo o conjunto de fontes, mas ainda assim delimitado dentro do total de fontes possíveis de serem pesquisadas sobre esse assunto. Ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal, sobre a delimitação do tema. Não ficou claro? Me procura, você que segue o canal nas minhas redes sociais, você que é meu aluno nas nossas aulas, nas nossas discussões, nos nossos grupos de WhatsApp, ok? Vamos então voltar aqui para os nossos slides para pensar o segundo capítulo que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, a justificativa, tá? O que é e como fazer a justificativa do projeto de pesquisa. Por que fazer o projeto? Então, na justificativa, basicamente é um capítulo que você vai dizer para o seu leitor ou para a banca por que esse projeto de pesquisa está sendo feito, merece ser feito, por que a banca merece dar crédito a você, por que o orientador deve, né, orientar você, por que você merece essa chance de executar a pesquisa. Okay? Então, por que da pesquisa? Refere-se às motivações que conduziram a propor fazer a pesquisa, bem como as razões que o faz persistir em pesquisá-la. E aí, pessoal, a sugestão que eu dou, tá? Em geral, para fazer um projeto de pesquisa, é dividir a justificativa pelo menos em 3 seções. Tá? A justificativa do tema e do objeto, né? Que para nós aqui na aula para os meus alunos de projeto de pesquisa em História, é uma seção obrigatória do capítulo de justificativa. Justificativa do recorte, tá? Que ela é opcional, vou explicar o porquê que ela é opcional, e justificativa das linhas de pesquisa, que também é obrigatório. Por que a justificativa do recorte cronoespacial é opcional? Vejam só, eu acabei de dizer para vocês que todo projeto de pesquisa tem que ter um recorte no tempo e no espaço. Ok, mas eu disse para vocês também que existem exceções, tá? Que confirmam a regra. Que exceção, por exemplo, eu posso citar? Quando o seu objeto de pesquisa, por exemplo, é uma obra literária, ou é uma obra de historiografia, né, quando você faz uma história da historiografia, por exemplo. Né? A minha esposa, Vanessa Caniello, que dá aula aqui no nosso canal também, a dissertação de mestrado dela foi sobre Gilberto Freire, né? E especificamente a obra Casa Grande Senzala. Qual foi o recorte dela? Da primeira, acho que até a 20ª edição, coisa assim. Né? Analisou as notas de rodapé, as mudanças nas notas de rodapé nas edições de Casa Grande Senzala. Vejam, qual o recorte temporal do projeto dela? Não há um recorte temporal, há um recorte da própria fonte, né? Da edição tal a edição tal. Por exemplo, eu lembro de um projeto de pesquisa aqui do programa de mestrado em História, do Vinícius, um aluno nosso, um ótimo aluno que foi aluno nosso da graduação, que pesquisa sobre o cangaço no Brasil. Mas não sobre o cangaço em si, mas sobre a historiografia do cangaço. Qual é o recorte de pesquisa dele? As obras que ele selecionou para estudar o cangaço no Brasil. Portanto, não há, nesse caso, um recorte temporal nem espacial. Não dá para você dizer que é em Goiás, que é em Pernambuco, que é... Enfim, não dá, porque o recorte, tanto espacial quanto cronológico, é a própria obra. Tá? Esse é um caso de exceção. Por isso que aí fica opcional a justificativa do recorte, caso esse recorte seja o próprio objeto. Porque se o seu recorte é o seu próprio objeto, a sua própria fonte, isso já vai estar justificado na primeira seção, que é a justificativa do tema e do objeto. Ok? Então vamos lá. Justificando o objeto. Vamos entender o que é
o que é a justificativa do projeto de pesquisa. Então, justificar um projeto de pesquisa é demonstrar a relevância, importância, pertinência acadêmica e ou social da sua pesquisa, bem como a viabilidade em realizá-la. Então, é o momento de demonstrar a relevância da sua pesquisa e a viabilidade dela. Tá? Você já pincelou sobre isso na delimitação do tema, mas a argumentação, de fato, tem que estar aqui na justificativa, tá bom? Pode-se ainda tentar convencer seus leitores de que você é um pesquisador apropriado para realizar tal pesquisa, visto suas qualificações pessoais, acadêmicas, experiência do tema, etc. É preciso evitar ser pedante, tá? A gente fala assim, porque eu falo tantas línguas, porque eu sou formado nisso, daquilo, etc. Não é isso, né? É você mostrar como que as suas capacitações pessoais te promovem a fazer esse tipo de pesquisa. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa sobre história e literatura e é formado em letras, né? Então é interessante no justificativo você mostrar a sua experiência, a sua formação acadêmica em determinada área para que você pesquise determinado tema. Então você vai pesquisar no mestrado um tema ligado à arqueologia e você tem um curso de arqueologia específico, né? Então, percebe? Então, são questões que se forem relevantes de fato para demonstrar a viabilidade da sua pesquisa, é interessante você colocar na justificativa. É importante utilizar esse espaço do projeto para demonstrar a originalidade do tema, bem como as possibilidades, necessidades de preenchimento de lacunas que você mostrou ou deveria ter mostrado na revisão bibliográfica. Daí a importância de tê-la feito ou de fazê-la no próximo capítulo, bem como um link que se deve dar entre os dois. Então, outra questão importante é você mostrar a originalidade e viabilidade da sua pesquisa. Tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas é interessante quando a gente fala sobre a originalidade da pesquisa, como que ela se coloca dentro das demais pesquisas bibliográficas. Então, daí a necessidade de fazer um outro capítulo, que é o próximo, que a gente vai falar na próxima aula, que é a revisão bibliográfica, ou seja, você mostrar que conhece os autores que falaram sobre o assunto e que o seu projeto não repete aquilo que já foi feito, ok? Então vamos lá. Eu posso dizer para vocês que nessa justificativa do tema do objeto, existem 3 fatores principais a serem levados em consideração: relevância, originalidade e viabilidade, ok? E aí depois a gente fala do recorte e por fim das linhas de pesquisa. Mas vamos lá, sobre a justificativa do tema ou do objeto. É preciso demonstrar a relevância. Costuma-se exigir que os projetos de pesquisa científicos tenham necessariamente alguma relevância social. Isso é interessante, todavia não é efetivamente problema algum que a relevância de uma dada pesquisa seja somente científica, a ciência pela ciência. Então, olha só, antigamente, né, até a década de 80, 90, dependendo dos programas ou das faculdades ainda hoje, acreditava-se que se o projeto não tiver uma relevância social, né, cultural, social, enfim, para a comunidade de uma maneira geral, seu projeto não tem o porquê de existir, né? Isso foi quebrado, esse paradigma de certa forma marxista, né, a ideia de que tem que contribuir para a revolução, tem que contribuir para a transformação social, etc., para a consciência de classe, blá blá blá. É interessante, importante, mas desde o advento da nova história cultural, acredita-se que outros temas, na verdade desde bem antes, né, mas com o advento da nova história cultural para essa tradição dos análises, passou-se a acreditar que esses temas são importantes, temas sociais, etc., mas existem outros tipos de temas que também são importantes, né, que são relevantes para a pesquisa em si, para a construção do conhecimento em si. Por exemplo, esse trabalho de mestrado da minha esposa sobre Gilberto Freire, qual a relevância social em se analisar as notas de rodapé de Casa Grande Senzala? Em que isso contribui para a transformação social, para a consciência de classe, para a autonomia do indivíduo, para a libertação do sujeito, emancipação humana? Para nada, não serve para nada disso. Mas serve para a ciência histórica, serve para a história da historiografia, para a compreensão de como um sujeito, como um determinado historiador, constrói o seu texto e de que maneira ele utiliza as notas de rodapé para argumentar. Ou seja, é a ciência pela ciência. Isso também é possível, isso também é viável. Tá? Mas, então, existe, né, a necessidade de demonstrar relevância, mas não necessariamente uma relevância que seja obrigatoriamente social, econômica, cultural.
tá? Ela pode ser a relevância acadêmica em si. Agora, demonstrar relevância, isso é fundamental no projeto, ok? Então, essa necessidade de relevância social do trabalho do historiador é, em certa medida, resquícios do modelo marxista de história no Brasil. Exemplos de relevância que podem ser construídos, né? Alguns iniciozinhos de frase que demonstram essa relevância que eu cito de exemplo para vocês, né? Contribuição para o conhecimento sobre alguma coisa, relevância em despertar o interesse acadêmico e social nas notas de rodapé, etc. Importante, pois eleva um nível crítico em relação a determinada coisa. É pertinente, pois reforça, né? Reforça o quê? O sentimento de identidade, busca por igualdade social, racial, de gênero, etc. Compreensão do sujeito, emancipação humana, blá, blá, blá. Contribui ao sanar, por exemplo, lacunas historiográficas, excessos interpretativos, mal entendidos. Portanto, quando você constrói um trabalho que tem relevância acadêmica pela academia mesmo, então, né, contribui para sanar algumas lacunas, alguns mal entendidos, excessos interpretativos. Conforme apresentamos na revisão bibliográfica, né, então, ou seja, dá indicativo de que você vai falar, olha, sobre esse tema, fulano de tal fala isso, fulano de tal fala isso, mas ninguém abordou isso específico, com esse problema, com essas fontes, etc. Então, você pode indicar ao seu leitor que você vai aprofundar na relevância quando você mostrar a revisão bibliográfica. Ou, por exemplo, a pesquisa proposta se diferencia das demais sobre o mesmo tema na medida em que, né, destaca isso, contribui naquilo, enfim, né? Todos isso são alguns exemplos que demonstram, ajudam você a construir um texto de demonstração da relevância da sua pesquisa, certo? Justificando o tema ou objeto do quesito originalidade. Como eu falei para vocês, a gente começou a falar agora há pouco, uma pesquisa não precisa ser 100% original, tá? Em tudo, portanto, até porque isso é impossível. A originalidade pode estar no enfoque historiográfico, na metodologia, na escolha das fontes, no aporte teórico, no recorte cronológico. Então você pode fazer uma pesquisa original sobre um tema que já foi amplamente pesquisado. Por exemplo, tem inúmeros trabalhos sobre espiritismo, né? E você quer fazer um trabalho sobre espiritismo. Tá, em que vai ser original a sua pesquisa? Pode ser original no enfoque historiográfico, né? Então eu falo sobre espiritismo baseado na teoria marxista, baseado na psicopedagogia, enfim, né, no seu enfoque específico teórico ou historiográfico. Você pode ser original na metodologia, né? Bom, o pessoal faz trabalho sobre espiritismo contemporâneo a partir de entrevistas orais. Eu vou fazer uma análise iconográfica, por exemplo, do espiritismo, interessante. Na escolha das fontes, então, eu vou escolher trabalhar com livros psicografados, com cartas trocadas entre lideranças espíritas em uma determinada região, etc. Pode ser a sua originalidade. No aporte teórico, como eu disse, no recorte cronológico, então, ou no recorte cronoespacial. Então, tem muitas pesquisas sobre espiritismo, mas nenhum sobre o espiritismo em Rondonópolis, em Goiatuba, em Morrinhos. Tem sobre Morrinhos? Tem, mas não com esse enfoque específico, com essa metodologia específica. Enfim, é preciso que você demonstre em que a sua pesquisa é original, tá bom? Portanto, é preciso demonstrar em que medida a pesquisa proposta avança em relação ao que já foi proposto, ou inova, teoricamente, metodologicamente, no enfoque, nas fontes, na problemática, etc., em relação ao tema ou objeto já estudado, ok? Por fim, sobre a justificativa do tema e do objeto, a viabilidade. Então, como eu falei, é necessário demonstrar a acessibilidade das fontes, contar um caos, né, como dizia meu avô. Vejam, quando eu entrei no mestrado, eu contava, né, que eu fiz um mestrado na UFOP, Federal de Ouro Preto, sobre orientação do professor Sérgio da Mata, e pesquisei o movimento messiânico de Santa Dica, né, uma líder messiânica aos moldes, né, semelhante a Antônio Conselheiro, aqui de Goiás, entre 1923 e 1925. Bem, ela foi processada, condenada, depois absolvida, etc. Existe o processo criminal. Eu me propus a pesquisar o processo criminal, né? Era a minha principal fonte de pesquisa, era isso, o Jornal Santuário da Trindade, porque o meu enfoque especificamente, olha só,
né? Já existiam vários trabalhos sobre o tema, mas eu quis focar na condenação religiosa que os redentoristas fizeram ao movimento de Santa Dica, né? E para isso eu tinha como duas fontes principais o Jornal Santuário da Trindade, que eu já tinha ido lá no arquivo, escaneado todo o jornal, etc. Então eu tinha acesso ao jornal. E a outra fonte era o processo criminal contra Santa Dica, contra Benedita Cipriano Gomes, o nome dela. Bem, fiz o primeiro ano de mestrado inteiro lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, contando que no segundo ano eu iria lá no cartório crime em Pirinópolis, onde estaria arquivado o processo crime, e encontraria o processo para escanear e fazer o meu mestrado. Quando eu cheguei no cartório, o processo tinha desaparecido. Não existia mais o processo. Bom, eu me desesperei. Por quê? Porque sem fonte não tem pesquisa. Percebam, eu estava contando, né, com a possibilidade de existir a fonte lá, sem ter ido lá, sem ter ligado, porque a fonte está aí, etc. Então, sem ter pesquisado sobre a fonte. Isso é um risco imenso. Tá? Então, é preciso... Tá, como que eu resolvi esse problema? Né? Eu consegui com a professora Eleonora Zicari Brito, uma pesquisadora da UNB, que em 1992 tinha feito sua dissertação de mestrado sobre o tema de Santa Dica, com outros enfoques, etc. Mas ela tinha xerocado na época todo o processo. Aí ela me mandou uma cópia e salvou a minha pesquisa. Mas percebe o risco que é você fazer uma pesquisa em que você não sabe onde estão as fontes, ou não tem certeza de se essas fontes estão disponíveis. Então é preciso que a fonte esteja disponível e que ela seja acessível para você. Então não adianta nada você falar assim, eu vou pesquisar, como tive uma aluna em Tumbiara, a Cláudia, quando eu dava aula em Tumbiara, queria pesquisar as cartas dos imigrantes japoneses que foram para Itumbiara depois da Segunda Guerra Mundial. Um tema maravilhoso, fantástico, né? As cartas que os próprios japoneses escreveram para os seus familiares no Japão depois da Segunda Guerra. Um tema maravilhoso, mas se esbarrava em duas questões. Primeiro, ela precisava saber se eles estavam dispostos a ceder as cartas para ela, pesquisar, porque não se trata de um arquivo público, é um arquivo pessoal, né? Então você precisa da autorização do dono do arquivo para poder ceder isso para você, como é o caso dos redentoristas, é um arquivo da congregação. Se eles quiserem falar, não, eu nego, não quero deixar você pesquisar, eles poderiam, né? E outro, que ela não sabia ler japonês e a carta estava em japonês. Então, se ela não tivesse alguém que traduzisse para ela, a pesquisa era inviável. Enfim, a pesquisa ficou inviável por essas duas razões. Ela acabou fazendo monografia sobre outro tema. Percebe? Então, é preciso que as fontes sejam acessíveis, né? Então, que você tenha acesso a elas e que você tenha capacidade de ler essas fontes ou de traduzir essas fontes do ponto de vista da interpretação delas. Okay? Então, vale a pena mencionar onde essas fontes estão e quais as possibilidades de acesso a elas. Então, você vai construir seu projeto, indique. No meu projeto de pesquisa, por exemplo, da minha tese, eu indiquei, olha, as minhas fontes de pesquisa são quais? Jornal Santuário da Trindade, tem todas as fontes digitalizadas. Você pode colocar lá. Todas as fontes estão disponíveis no arquivo pessoal do pesquisador. Ótimo, está dizendo ali que eu tenho tudo em casa, né, digitalizado, ponto. Né? E as cartas, os redentoristas, etc., eu coloquei lá. Estão disponíveis no arquivo Santo Afonso, da província redentorista de Goiás, na cidade de Goiânia, etc. e tal. E o acesso a elas já foi acordado com a congregação. Pronto, eu já tinha feito esse acordo com a congregação de que eu queria pesquisar essas fontes, fiz um trabalho sobre a biografia de Padre Pelágio, etc., e como contrapartida para ter acesso às fontes. Então já estava acordado, ponto. Percebe? Então eu já mostrei onde estão as fontes e qual a acessibilidade a elas, qual o acesso possível a elas. Isso é fundamental, tá bom? Então pode-se mostrar as capacitações pessoais para realizar tal pesquisa. Então é um momento, né, que pode-se demonstrar, mais uma vez, né, sem ser pedante, que você tem condições de acesso à pesquisa, às fontes, porque você lê grego antigo, você lê aramaico, você lê latim, você lê em alemão e as fontes estão no original, enfim. Né? Você pode, não deve, né, mas você pode, se for o caso, demonstrar as suas capacidades de acesso a essas fontes, ok? Vamos lá. Então, isso é para construir a justificativa do tema e do objeto. Você tem que demonstrar nessa seção, nessa subseção aqui, tá? No seu projeto de pesquisa, você tem que demonstrar a relevância, a originalidade e a viabilidade do seu projeto, ok? Depois, né, se for o caso, como é a maioria dos casos,
a justificativa do recorte cronoespacial. Então você tem que justificar o porquê do recorte cronológico escolhido, justificar o porquê do recorte espacial escolhido, ou seja, por que, o seu projeto vai de tal ano a tal ano? Por que você escolheu Goiás e não São Paulo? Por que você escolheu Brasília? Por que você escolheu a Bavária, não em outra região da Europa? Enfim, por que você escolheu esse lugar e não outro? Tá? Por que você escolheu esse recorte e não outro? Você precisa demonstrar, tá? Justificar. No meu caso, por exemplo, da minha tese de doutorado, no meu projeto eu deixei claro, era 1894 porque foi o ano da chegada dos redentoristas em Goiás, e a 1930 porque a partir de 1930 Goiás passa por um novo processo de modernização que poderia afetar essa noção dos sujeitos ali imersos sobre progresso e modernização no Estado. Ponto. Então eu justifiquei, eu mostrei. Não precisa ser grande, mas precisa justificar, precisa mostrar. Okay? É importante não deixar passar em branco para o leitor o porquê das suas escolhas, tá? Bem como quais foram os critérios utilizados. Tá, então você vai pesquisar algo que está relacionado ao ponto de vista político. Então você vai pegar a Era Vargas, 1930 a 1945. Né? E aí você vai pegar esse recorte porque é o recorte da Era Vargas que você vai estudar. Né? Ou você vai estudar a ditadura militar brasileira em Goiás. Aí você vai pegar de 64 a 85. Por quê? Porque é o período da ditadura militar. Então é preciso você mostrar qual foi o critério que você utilizou. É um recorte político? Né? É um recorte social? Enfim, qual o recorte, qual o critério que utilizou para fazer essa delimitação cronoespacial? Tá? Caso o projeto não tenha recorte cronoespacial, mas apenas o objeto, como eu disse antes, não é necessário justificá-lo, pois a justificativa do objeto já estará feita na seção anterior. Por fim, pessoal, justificando a linha de pesquisa. Tá? O que é isso? Todo programa de mestrado ou doutorado, assim como os cursos acadêmicos de uma maneira geral, tem linhas de pesquisa. Tá? No TC não costuma ser tão necessário. No caso nosso aqui da UEG Morrinhos, a gente pede para, inclusive, distribuir melhor as orientações de TC entre os professores e preparar já os alunos desde do caso do terceiro ano de faculdade, que é quando se constrói o projeto dentro dessa disciplina, para preparar dentro de caminhos específicos de uma linha de pesquisa. Então, as linhas de pesquisa têm temas em comum, professores em comum, às vezes projetos, né, laboratórios, enfim, centros de pesquisa, recursos dessas linhas de pesquisa. Tá? Então, quando você, no caso principalmente da pós-graduação, mas também em alguns casos do TC, como o nosso aqui em Morrinhos, você vai fazer um processo seletivo, no caso da pós-graduação, você já escolhe para qual linha de pesquisa você vai prestar. Inclusive, os editais costumam abrir vagas, a quantidade de vagas específicas para cada linha. Tá? E aí você precisa justificar no projeto. Normalmente se pede, se não pede, eu recomendo que faça uma justificativa do porquê que você vai trabalhar com aquela linha específica. Tá? Por que o seu projeto se encaixa naquela linha e não em outra. Tá bom? Por mais evidente que seja. No caso dos meus alunos aqui da disciplina de projeto de pesquisa em História, é importante que você encaixe a sua pesquisa em uma das linhas de pesquisa do curso que eu vou mostrar aqui. Ok? Então, olha só. Será necessário abrir uma seção específica desse capítulo para justificar o seu projeto dentro de uma das linhas de pesquisa existentes do curso. Seu trabalho deverá necessariamente estar atrelado a uma das linhas e, consequentemente, aos professores que nela estão inseridos. Portanto, a orientação e, em certa medida, a banca estão vinculados aos projetos da sua linha de pesquisa necessariamente. Então, olha só, por exemplo, só demonstrar aqui para todos, né? Aqui é o site do nosso curso de História, daqui da UEG Morrinhos, né? Então, historiamorrinhos.ueg.br, e vindo aqui no curso de História, você consegue acessar aqui linhas de pesquisa do curso, tá? E aqui estão, né, as linhas de pesquisa e um resumo, né, de cada uma das linhas com os professores que atuam nela. Então é importante que você escolha qual dessas linhas se encaixa no seu projeto de pesquisa e o seu orientador necessariamente será um dos professores que está vinculado a essas linhas de pesquisa. No caso do curso de História, que são 4, né? Então, Memória, Imaginário e Representações Sociais, Teoria da História, Metodologia e Historiografia Goiana, e História e Religião e Diversidade Didática e Ensino de História. Tá? Dá uma olhada no resumo e tenta, a partir do resumo, encaixar o seu projeto nessa linha. No caso do mestrado, vou usar o exemplo do nosso mestrado aqui em História também, nós temos aqui programa de pós-graduação em História, temos aqui no Home, linhas de pesquisa. Clicou em linhas de pesquisa, aparecem as linhas de pesquisa do programa.
Cultura e Relações de Poder ou Cultura, Religião e Sociedade. Uma vez que você clica nela, tem aqui o resumo da linha de pesquisa para você conseguir atrelar ou vincular o seu projeto a ela, ok? Se você vier aqui em Home, Corpo Docente, você vai aparecer aqui, Corpo Docente da linha de pesquisa Cultura e Relações de Poder. Está aqui os professores, inclusive para consultar o currículo Lattes, para saber o tema de pesquisa de cada um deles, etc., para você já tentar direcionar para um orientador específico. Cultura e Religião e Sociedade, está aqui também os professores de cada uma das linhas. Ok? Então isso é fundamental para que o seu projeto consiga ter a consistência que se espera dele. Certo? Ok, pessoal? Então, eu encerro por aqui essa aula de hoje. Nesses 2 capítulos, na próxima videoaula, eu já volto com os demais capítulos e para os meus orientandos agora, nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas, não vai ter mais videoaula específica de projetos de pesquisa em História, porque eu vou me dedicar a orientar cada um dos alunos dessa disciplina para a gente construir a delimitação do tema e a justificativa juntos. Ok? Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, peço que ajude o nosso canal a divulgar o conhecimento histórico, a pulverizar o conhecimento histórico acadêmico para dentro dos muros da academia. Você pode nos ajudar compartilhando nossos vídeos, curtindo, comentando, ajudando a divulgar o material que a gente produz. A você que é meu aluno, agradeço mais uma vez a companhia e me coloco à disposição, assim como você que acompanha o canal, para conversar nas redes sociais, para conversar nos grupos de WhatsApp, enfim. Fico à disposição aí para ajudar como professor, como, quem sabe, um futuro orientador de um projeto de pesquisa que você tem interesse, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e desejo que você e sua família estejam bem e que permaneçam bem. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!